Pessoal, e eu finalmente assisti nos cinemas Mestres do Universo. E aí, será que foi bom? Será que foi ruim? Vamos descobrir. Eu sou Iago e este é o canal Órbita Prime. Sejam bem-vindos e roda a vinheta. Bem-vindos ao Órbita Prime! E o que falar dessa produção? Bom, a começar, eu já falei aqui em outros dois vídeos que eu sou um grande fã de He-Man. Cheguei a assistir na minha infância o reboot de 2002 e também a reprise do desenho dos anos 80. Assisti também as versões da Netflix, o Salvando Eternia, que eu definitivamente não gosto muito. E a animação 3D, que eu não estava esperando muito e me surpreendeu bastante. E cheguei a jogar também o jogo de PlayStation 2, que é horrível. Então, com certeza, eu estava realmente esperando muito por esse filme. Quando saiu o primeiro trailer, eu ainda não estava tão assim, talvez, investido. Mas à medida que foi saindo os outros trailers, à medida que foi saindo mais fotos das produções, eu fui realmente ficando mais animado. E acabou que fui no cinema conferir e falar aqui com vocês. E bom, a começar que este filme aqui definitivamente não é o tipo de filme que se leva a sério. Ele zoa muito com o conceito do que é o He-Man, seja através dos memes que a gente já conhece, seja também através das coisas que todo mundo comenta, que sempre achou engraçado a lógica maluca que o desenho tinha. Afinal, a gente está falando de um desenho infantil feito para vender brinquedo. E o filme abraçar essa cafonice que a animação tinha só melhora o tom dele. E na direção aqui nós temos Travis Knight. Ele é um diretor bom, ele sabe fazer uma tonalidade mais leve quando ele quer, e aqui não foi diferente até certo ponto. A história aqui acompanha o Príncipe Adam, que foi mandado para a Terra para ser protegido do ataque do esqueleto em Eternia, onde seus pais sacrificam a sua liberdade para manter o garoto seguro e também para ele proteger a lendária Espada do Poder. Esses primeiros minutos do filme se desenvolvem muito bem. O tipo de coisa que é contado por narração, mas eu diria também que ele não tem tanta pressa assim para desenvolver as coisas. Ele não tá com tanta pressa assim em transformar o Príncipe Adam no He-Man. Ele sabe muito bem como estabelecer os personagens, estabelecer o ambiente, aquele mundo fantástico pra gente, em contraste com a Terra. E nisso nós temos aqui Nicholas Galitzine interpretando o Adam, ou He-Man, que faz um bom trabalho. Ele tem uma energia talvez um pouco infantil, mas ao mesmo tempo mais retraída. Ele tem aquele olhar que passa bastante esperança de ver Eternia de novo, esperança de ver aqueles amigos que ele fazia através de desenhos para ele se lembrar desde a sua infância, e este é o lado do Adam. Quanto ao lado do He-Man, se é que de alguma forma dá para separar os dois, eu diria que ele faz um bom trabalho também aqui, mas mais voltado para a questão da ação. Enquanto o Adam é mais vulnerável, porque ele não tem aquele poder todo, ele não vai tentar resolver a situação no soco, quando ele se transforma em He-Man, é espetacular. Não que vire uma pessoa completamente diferente, mas por causa do poder que ele tem, ele acaba virando uma pessoa mais confiante para resolver as coisas quando precisa. Claro que não é da personalidade dele ir pro soco primeiro, mas sim tentar resolver no diálogo. Afinal, o filme também faz uma piada com o fato dele trabalhar no RH, porém, quando o diálogo não funciona, o He-Man entra em cena para poder resolver a situação com a força. E esse contraste que o filme faz é bem interessante. Não é um contraste tão grande assim, sei lá, como o Superman do Christopher Reeve, que o Clark Kent é uma coisa e o Superman é outra. É a mesma interpretação, só que uma com um pouco mais de confiança e a outra um pouco mais vulnerável, mas que cai perfeitamente como uma luva para o que o filme se propõe. E a Camila Mendes está interpretando aqui a Teela. Falei em outro vídeo que eu tava desconfiado que eles colocaram lentes azuis nos olhos dela para ela se parecer mais com a Teela do desenho, e aqui confirmou minhas suspeitas, ela realmente tá mais parecida com ela. Ela faz um bom trabalho aqui interpretando uma Teela mais responsável, mais uma Teela querendo resolver o problema que está acontecendo em Eternia e que sabe muito bem que precisa do Adam e da Espada do Poder. E a interação dela com o mentor aqui interpretado por Idris Elba, que é a sua figura paterna, é muito bom. Ele é um mentor um tanto quanto mais assim, que já perdeu as esperanças, mas está tentando recuperar ela de volta. No início eu ainda não tinha visto o mentor no Idris Elba, começou com uma questão ali envolvendo um humor um tanto quanto exagerado, mas com o tempo eu fui entendendo melhor a proposta. Tem um diálogo dele com o Adam, que o Idris Elba e Nicholas Galitzine estão muito bem nessas cenas, e é naquele momento que eu falei, o Idris Elba é o mentor. Ele me convenceu em um diálogo de aconselhamento aqui pro Príncipe Adam, e eu acho que funcionou muito bem ele aqui no papel, fora que o visual dele é bem legal.
legal. E a Alison Brie aqui interpreta a Maligna. Ela não faz nada de inovador aqui no filme, mas porém ela complementa muito bem e ajuda a mostrar o quão tirano o esqueleto é, e isso nos leva justamente a Jared Leto interpretando o esqueleto. Como eu já falei em outros vídeos, muita gente estava preocupada com o Jared Leto porque ele não estava fazendo interpretações muito boas, o que está acontecendo com ele só afunda todo o filme que ele faz. E aqui eu devo dizer que foi uma grande exceção, porque o esqueleto do Jared Leto é a melhor coisa do filme inteiro. Ele é a parte mais engraçada que o filme tem, visualmente ele tá muito bom, ele é o único aqui que talvez sabe que tá dentro de um filme, não dá pra se levar nada a sério, mas porém ainda assim ele consegue ser uma ameaça bacana aqui pro filme, apesar de todo esse humor em volta dele. É aquele tipo de figura que, por mais que o plano dele seja um tanto quanto previsível, ele é aquele tipo de personagem que você não sabe o que ele vai falar da próxima vez, se você vai dar risada ou vai ficar tipo, opa, ele vai causar um estrago. E é isso que o Jared Leto faz aqui nesse personagem, com a fisicalidade dele. Eu não assisti legendado, tá, pessoal? Eu não tenho noção de como é que tá a voz do Jared Leto interpretando o esqueleto aqui, eu só vi os trechos no trailer mesmo ali, que eu achei até legal, mas vou assistir depois, mas porque eu tava achando um crime não assistir esse filme sem ser dublado, porque nós temos aqui de volta a voz do Garcia Júnior, igual eu já falei pra vocês em outro vídeo, e eu não queria assistir esse filme de outra forma. Mas depois eu assisto legendado. Personagens aqui como o Fisto, o Ariete, o Mechanic são deixados bem para segundo plano, mas meio que eles sempre foram isso no desenho, então não me incomodou. Agora, uma sacanagem que esse filme aqui faz é deixar o Pacato nem para segundo plano, mas sim para terceiro plano. Eu queria ter visto mais dele, afinal de contas, ele é um personagem muito icônico desse universo e tem pouquíssimas cenas dele aqui, apesar de visualmente estar muito legal. E tem um conceito aqui que talvez tenha mudado dele, que eu já vou falar com vocês. E nós temos aqui também a feiticeira, interpretada pela Morena Baccarin, que ela aparece em alguns pontos aqui, mas não tem tanto espaço assim, apesar de estar muito fiel ao desenho e ter um visual muito legal. Não faz algo estrondoso, mas ela tá legal aqui no filme. Mas o que falar das partes técnicas aqui do filme? É simplesmente fantástico. Realmente o filme tem um CGI muito bom e momentos também de efeitos práticos. As cenas de luta são muito bem dirigidas e quando eu falo muito bem, é muito bem mesmo, chegando ao ponto de ser espetaculares. Uma coisa que eu não estava esperando nesse filme é que elas fossem tão boas assim. A fisicalidade ali do He-Man nessas cenas faz toda a diferença. O Nicolas Galitzine ficou um monstro ali e eles fazem questão de mostrar o quanto que a força do He-Man faz toda a diferença aqui para deter as forças do esqueleto. Fora também que a fotografia ressalta bem essa aura mágica que o filme tem, essa aura de um mundo totalmente novo sendo descoberto, ou nesse caso talvez redescoberto, o que colabora com o tom dessa aventura que quase chega a ser uma aventura padrão completo. Inclusive, acho que deveria ser mais Shazam e menos Thor, Amor e Trovão. Entrando até um pouco nisso aqui, ele lembra muito Shazam e os filmes do Thor lá na Marvel. Teve com certeza, acho que alguma inspiração sim na tonalidade que esses filmes têm. Seja na transformação do Adam, que é muito Shazam, e as cenas refletem muito isso, o raio caindo do céu, que apesar de ter no desenho, me lembrou muito o estilo de efeitos que eles usam ali em Shazam. E isso não é uma coisa negativa, muito pelo contrário, é uma coisa bem positiva, até porque eu acho Shazam um filme bem divertido. Mas porém, nas partes que ele é Thor, Amor e Trovão demais, eu acho que extrapola um pouco. Eu acho que talvez o tom de Thor Ragnarok, que tinha uma certa seriedade, mas ao mesmo tempo, no final das contas, era um filme de comédia autorreferenciativa, que não dava pra se levar a sério, seria melhor do que um pouco da completa desconjunção e lógica que Thor, Amor e Trovão é. Mas no geral foi muito bom voltar pra esse universo de Eternia. Temos aqui um bom elenco representando esses personagens fielmente ao desenho, um visual incrível, um tom hiper divertido, que crianças novas que estão conhecendo esse universo e adultos que estão buscando nostalgia vão retornar ao castelo de Grayskull novamente. Nota 8,5. Pessoal, se você não assistiu ainda Mestres do Universo, eu já vou avisar para vocês que agora vai ter spoilers aqui de algumas coisas que eu queria comentar com vocês. Então vocês já podem parar no vídeo aqui e voltar depois que vocês assistirem. A começar, eu queria falar do conceito que eles mudaram do Pacato. Quando o He-Man se transformava no desenho e pegava os poderes de Grayskull, ele compartilhava essa força com o Pacato também, e aí ele se transformava no Gato Guerreiro. Aqui no filme eles colocaram como se o Pacato tentasse acessar esse lado selvagem dele, mesmo ele sendo um covarde.
Eu não achei legal porque eu queria que os poderes fossem partilhados para ele também, porque isso acontece com Adam. O Príncipe Adam talvez é um pouco covarde, porque ele não é tão muito bom de briga, ele é um cara realmente mais fraco, mas quando se transforma no He-Man, ele ganha os poderes, o que traz uma confiança para ele. E o Pacato acontece a mesma coisa, ele é um gato covarde que no final das contas se transforma num gato guerreiro pelos poderes de Grayskull. Então poderiam ter feito isso mais parecido com o desenho. Outra coisa aqui que me pegou de surpresa foi a cena que o esqueleto consegue a espada do poder. Eu tava esperando ele virar aquele esqueleto grandão que apareceu até no Salvando Eterna, musculoso, forte, com os poderes de Grayskull e com os chifres gigantescos, mas não, aqui no filme quebrou muito a minha expectativa e eu achei essa cena muito engraçada. E quando eu falei aqui com vocês que o filme tem esses momentos de humor, às vezes um pouco mais elevados mesmo, isso em contraste com as cenas mais sérias, horas funciona e às vezes não. Eu vou dar um exemplo. Há uma cena do Adam chegando em Eternia aqui e realmente caindo em lágrimas ali por ver a cidade dele sendo destruída, que funciona muito bem. O Nicolas Galitzine, inclusive, tá muito bem nessa cena. Mas tem outra que é justamente a morte do pai do Adam aqui, o Rei Handor, e simplesmente, apesar de eles tentarem forçar de ser muito emocionante e servir como uma motivação pro personagem a mais, eu já tava completamente com o clima quebrado assistindo ela e não me emocionou tanto assim. Eu só achei que passou e pronto, e fiquei assim, ok, é isso. O filme tem 3 cenas pós-créditos, uma que aparece um personagem muito legal aqui que a gente queria ver, que é o Gorpo, e o visual dele tá muito bacana, a voz dele também muito legal. Outra que nós temos aqui é a participação da She-Ra na segunda cena, talvez um gancho aí para um filme solo dela, ou talvez um segundo filme, se esse aqui fizer sucesso, ela encontre com o He-Man. E a terceira mostrando que o esqueleto não foi derrotado 100% e a Maligna pegando o crânio dele ali, para talvez poder reviver, ou talvez como uma espécie de troféu para ela ali, ou de um certo lembrete da humilhação que ela passou. Eu tô teorizando essa parte da humilhação porque em alguns momentos do filme mostra que ela talvez não esteja tão satisfeita com o esqueleto assim. E nós tivemos aqui também no filme uma grata surpresa que foi a participação do Dolph Lundgren. Eu vou ser sincero, eu tava esperando ele ser o Rei Grayskull, mas ele aparece numa cena aqui na academia, e talvez ela até seja o Rei Grayskull, isso aqui é uma teoria minha, tá? De que talvez ele esteja em espírito ali todo esse tempo observando o Príncipe Adam crescendo ou defendendo ele de algumas coisas, ou ele é uma espécie de manifestação dos poderes ali que fica vigiando, ou no final das contas é só uma referência legal porque o Dolph Lundgren foi o He-Man ali nos anos 80, no filme Mestres do Universo de 82. Mas mesmo assim foi muito legal. E este foi o nosso vídeo, pessoal. Curta, comenta e se inscreva. Deixa aqui nos comentários se você já assistiu Mestres do Universo, se você gostou, se você não gostou. Ativa o sininho para receber as notificações e eu te vejo num próximo vídeo. Até mais!